Olá, Fera, Fórmula do Sucesso. Estamos aí em mais um encontro, né? Naquela ansiedade de estarmos, obviamente, né, trabalhando, estudando, buscando a melhor preparação possível para o Enem. E nesse sentido, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre agentes externos do relevo. Estamos trabalhando em cima dessa temática tão importante e tão abordada no Exame Nacional do Ensino Médio. Lembre-se que no final do nosso último encontro, eu destaquei um pouco sobre as fases do ciclo de erosão. E o agente é o rio, ou são os rios, os agentes mais eficientes do relevo. Nós vamos voltar para aquele quadro, para que eu possa dar mais alguns toques para vocês sobre aquele trabalho, não é, feito especialmente por esse agente. Acompanhe comigo. Falávamos, então, sobre as fases do ciclo de erosão e vemos aí alguns destaques em relação ao aspecto de cada uma das mesmas. No caso da juventude, se diz que há poucos tributários e amplos interflúvios com vales em aprofundamento e que nesta fase há um maior poder de erosão. Opa, então o rio erode mais, desgasta mais a superfície na sua juventude. Mas o que são tributários e o que são interflúvios? Tributários é aquilo que você aprendeu a chamar de afluentes. Os afluentes são os rios que desaguam em outro rio. Lembra disso? Então, você pode ter o termo afluente ou o termo tributário aplicado, portanto, a esse tipo de situação. E interflúvios? Interflúvios nada mais são do que os chamados divisores d'águas. Os divisores d'águas ou interflúvios são unidades de relevo que separam bacias hidrográficas. Podem ser planaltos, montanhas, por exemplo. Na maturidade, se diz aqui que temos um desenvolvimento completo da rede de drenagem com alargamento dos vales. Isso significa dizer que haverá, quando a superfície estiver madura, uma quantidade maior de rios se projetando sobre a mesma. Além disso, nós teremos aí, com certeza, uma quantidade multiplicada dos divisores d'água e os vales estarão mais amplos e não tão escavados do ponto de vista de suas feições quanto na juventude. Já na senilidade ou velhice da superfície, os interflúvios estão intensamente rebaixados. As montanhas, os planaltos, os divisores d'água estarão bastante desgastados. Os vales, muito largos. Rios meandrantes. Lembra o que é um meandro? Daqui a pouco você vai ver comigo. E neste momento, um menor poder de erosão. É quando o rio, obviamente, perde energia. É na sua senilidade. Bom, uma ilustração para este fato. As figuras A, B e C, elas traduzem um pouco do que é ou do que são a juventude, a senilidade, a maturidade e a senilidade de uma superfície em função do trabalho fluvial. Então, aquilo que foi visto lá na outra tela, temos na primeira ilustração aí uma quantidade pequena de bacias hidrográficas, como a gente observa, e os interflúvios ou divisores d'água, que são estas unidades de relevo, são bastante amplos. Os vales ainda estão em aprofundamento. Isto porque na juventude, como vimos, o poder de erosão é elevado. A quantidade de afluentes é relativamente pequena para cada um desses rios aí, que nós observamos. Já na fase madura, note que a mesma superfície está com a quantidade multiplicada de unidades de relevo. Isto pelo fato de que a quantidade de tributários ou interflúvios se multiplicou. Além disso, os vales agora estão sendo mais alargados do que aprofundados. É um processo erosivo, portanto, um pouco diferenciado do anterior. Aliás, esse tipo de erosão que a gente verifica predominantemente na juventude, quando o vale está sendo aprofundado, se denomina erosão linear. Já aquela que se refere ou que diz respeito ao alargamento dos vales, especialmente na maturidade, é chamada de erosão laminar. Além do alargamento dos vales,
a erosão laminar também confere um rebaixamento dos divisores d'água, dos interflúvios, ou seja, dos planaltos, por exemplo. Em C, nós temos já aí uma situação de arrasamento completo da superfície, quer dizer, os interflúvios praticamente não mais aparecem e os rios têm suas águas correndo agora em superfícies mais planas, o que faz com que naturalmente os cursos meandrem, ou seja, apresentem meandros, essas curvas sinuosas em terrenos de pouca declividade, que produzem, portanto, uma baixa velocidade nas águas. Prosseguindo, um detalhe importante. O processo erosivo produzido pelos rios é remontante. Dizer que ele é remontante significa dizer que ele evolui em direção à cabeceira, em direção à foz. Apesar do fato de, logicamente, por gravidade, as áreas irem da nascente para a foz. Mas é uma questão lógica, como você observa aqui nas ilustrações 1 e 2. À medida que o tempo passa, o processo de desgaste ele vai evoluindo em direção às partes mais altas do relevo. Nesta outra ilustração, nós observamos aqui uma superfície de erosão. Pela textura que você observa, vamos lembrar aqui, não é? Essa textura com pequenas cruzes, ela representa que tipo de rocha? Isso, respondeu corretamente, rocha cristalina. E aí a gente observa um vale, não é? Encaixado, um meandro encaixado aí entre vários morros, várias elevações, um relevo colinoso. Então, nessa superfície de erosão, a gente vai ter, ao longo do tempo, tanto o processo linear, que significa ou representa o aprofundamento desse vale, que certamente ainda estaria acontecendo, e depois a própria erosão linear, com o alargamento desse vale e o rebaixamento dessas superfícies aí, com a ação geral da drenagem, e não apenas do rio. O rio, ele é a expressão maior, obviamente, já que ele vai ser o chamado nível de base ou nível de referência para esse relevo. Os vales em si podem se caracterizar como vales normais, né? Repetindo, vales normais. É como são chamados normalmente os vales que têm uma geometria que lembra essa letra V, né? Mas eles podem ter também uma configuração diferenciada, como os cânions ou vales em garganta, nesta ilustração. Os cânions vão se apresentar sobretudo em terrenos sedimentares que apresentam rochas pouco resistentes ao processo erosivo e que facilitam, portanto, a ação dos rios em processos de aprofundamento. É o caso do Grand Canyon, nos Estados Unidos, né? O Rio Colorado, ele conseguiu ali esculpir uma paisagem incrível. Apesar de, talvez para alguns não parecer tanto, mas foi o trabalho fluvial que produziu, né, essa belíssima paisagem. Nós temos alguns cânions no território brasileiro, por exemplo, na região da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Ao longo do tempo, a drenagem ela foi moldando o relevo e produzindo entre aquelas áreas tabulares, entre aquelas áreas, né, de feições tipicamente planas e sedimentares, estruturalmente, grandes vales aprofundados. Nessa ilustração agora nós temos aí, não é, o tratamento sobre o que vem a ser um divisor d'águas. Então, para quem ainda tinha alguma dúvida, observe, não é, que aí existe o papel exercido por esse relevo na divisão ou separação das águas que vão para uma e outra bacia hidrográfica, a bacia do rio A e a bacia do rio B. Por isso que o divisor d'águas também pode ser chamado de interflúvio, porque ele está entre rios ou entre bacias hidrográficas, ok? Mais uma ilustração, né? Essa ilustração ela traz agora uma característica de perfis de relevo produzidos pelo trabalho fluvial, à medida em que o rio ele vai, na sua erosão linear, aprofundando o seu leito, ele vai escavando o relevo. Esse processo faz com que, ao longo do tempo, o rio ele abandone antigas margens. As margens que são os relevos que aparecem adjacentes ao leito, ao canal fluvial. Essas margens abandonadas recebem o nome de terraços fluviais. Esses terraços fluviais, inclusive, são
ricos em nutrientes e podem ser utilizados aí por um bom tempo por agricultores que vão aí fazer aquelas culturas, geralmente de subsistência e de curto ciclo. A geometria desses terraços pode apresentar simetria, como na figura A, ou assimetria na figura B. O que vai diferenciar na realidade é o processo de formação ao longo do tempo. Às vezes o rio ele mantém de certo modo uma coerência, entre aspas, do seu curso. E às vezes ao longo do tempo, por alguns fatores especialmente ligados à litologia ou aos tipos de rochas, o rio ele pode apresentar modificações no traçado do seu leito, o que dá, portanto, origem posteriormente a terraços assimétricos. Prosseguindo, nós temos aqui uma situação de meandramento. Como se nota, nesse meandramento houve alteração do curso do rio. E essa alteração está evidente nesta parte da ilustração, onde provavelmente houve um desmoronamento das margens e a acumulação de material no leito, provocando um processo de assoreamento. Esse assoreamento deu origem aqui ao que se chama de lago em ferradura, um lago de meandro abandonado. Em todos os meandros nós vamos verificar processos de desgaste e de acumulação de sedimentos. A formação dos bancos de areia, como se nota aqui, se dá na parte em que o meandro apresenta a sua curva interna. Se considerarmos este sentido indicado pelas setas, colocadas agora aqui, para o fluxo das águas, temos aí, primeiro, em relação à questão da definição das margens, não é? Como é que se define a margem do rio entre direita e esquerda? Margem direita e margem esquerda se definem a partir do sentido do fluxo geral das águas. Então, você olha em direção à foz do rio ou para o fluxo das águas, estende a sua mão direita e tem aí a sua margem direita. Estende a sua mão esquerda e, da mesma forma, a margem esquerda. Nos meandros, portanto, independente da margem esquerda ou da margem direita, a parte interna da curva será sempre a margem de acumulação, como você consegue perceber. E a curva externa, ou a parte externa da curva, será sempre a margem de erosão. Isso se dá em função de algo que vocês aprenderam na aula de física. Vocês ouviram falar sobre força centrífuga, não lembram? Então, o que é que acontece? No momento em que a curva do rio faz com que as águas se projetem, portanto, em outro sentido, o que vai acontecer é que essa água, em seu deslocamento, fará um esforço de saída da curva, que é chamado de força centrífuga, o que vai provocar um arrasamento ou erosão, desgaste maior, sempre na curva externa. Enquanto que a curva interna vai ser uma espécie de retentora dos sedimentos que o rio vai estar transportando. No meandro mais adiante, a curva externa também, lógico, vai apresentar-se como curva de erosão e a margem interna como margem de acumulação. O que houve foi nada mais, nada menos que uma mudança das margens no que diz respeito aos processos acumulatórios ou erosivos. Isso pela atuação da força centrífuga em ambas as situações. Contudo, a curvatura portanto, o que determina a força centrífuga, independentemente da margem ser esquerda ou direita, a que vai sofrer maior erosão ou acumulação de sedimentos. Prosseguindo e finalizando a nossa conversa sobre os agentes externos do relevo, temos aí uma ilustração acerca do nível de base. Essa figura, inclusive, ela é uma ilustração, né, assim, que eu honro e gosto bastante, do meu professor Lucivânio Jatobá, ainda na graduação, né, um desenhista de mão cheia, eu considero. Ele ilustrava bastante isso nos quadros de suas aulas, e nós temos aqui uma indicação de nível de base geral. Esse nível de base geral, ele é a superfície oceânica.
E o que vem a ser o nível de base? O nível de base é o ponto final do curso fluvial, é onde o rio encerra o seu trabalho. Se é um afluente, esse afluente terá como nível de base o rio principal. Se é um rio principal, ele terá como nível de base o seu ponto final, que pode estar tanto fora do continente, como no caso desta ilustração, quanto no interior do continente. Então, o oceano ele configura um nível de base geral, para onde boa parte dos rios do planeta se desloca. Já quando este ponto final de um curso fluvial acontece no interior do continente, no lago, por exemplo, temos aí um nível de base local ou regional. Então, neste caso, aí os 3 rios ilustrados estão desaguando, portanto, no interior. E assim, nós finalizamos a nossa aula acerca dos agentes externos do relevo, nessa nossa primeira parte, até o trabalho fluvial, e eu aguardo você para nós falarmos mais um pouquinho sobre esses agentes tão importantes na esculturação do relevo terrestre. Até o nosso próximo encontro aqui no seu Fórmula do Sucesso. Um abraço.